Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ICMS Day, que é o maior congresso online sobre ICMS. E hoje nós vamos falar sobre aspectos relevantes do ICMS no Simples Nacional. Eu sou Adalberto Vitor e vou apresentar para vocês alguns tópicos relacionados a aspectos constitucionais aplicáveis ao Simples Nacional, o ICMS no Simples Nacional, onde nós vamos checar alguns limites e exigências legais, a questão do beneficiamento das isenções do Simples Nacional e como funcionam os créditos de ICMS e algumas turbulências legais que são aí relativamente novas, que estão em um recurso extraordinário a ser julgado pelo STF, a ser concluído seu julgamento pelo STF, que é o de número 970.821, que fala sobre o diferencial de alíquotas, e isso nós vamos ver com maior detalhe logo mais. Perfeito? Então, muito bem, né? Primeiro ponto que nós vamos aqui checar, certo? Seguindo o nosso cronograma, logo após aí as nossas apresentações e formalidades, né? Eu tento contribuir dentro das minhas condições, sou contador, atuo com consultoria tributária e tenho aí atendido algumas demandas nesse sentido, bem como eu possuo aí algumas linhas de pesquisa na qualidade de eterno estudante, sempre tentando me nutrir do que há de melhor para compartilhar, assim, também coisas boas, coisas agregadoras sobre tributos indiretos, sobre ICMS, sobre PIS, COFINS. Também estamos nas redes sociais com muitos conteúdos, né? Nos acompanhem por lá. E agora, entrando efetivamente no nosso assunto, nós iremos começar falando sobre os aspectos constitucionais aplicáveis ao Simples Nacional, até para pavimentarmos o nosso caminho no próprio regime, entre aspas, simplificado, né? E aí chegarmos a algumas conclusões no que tange à própria exigência aí de alguns tributos por dentro, ou até mesmo por fora do Simples em um cálculo diferenciado. Mas é importante nós registrarmos, né, que na Constituição Federal de 88, nós temos aí dois artigos, o artigo 146 e o artigo 179, que fazem menção a um tratamento diferenciado, direcionado aí aos menores, aos diferentes, para que assim possamos encontrar, né, para que assim possa ser encontrado, então, uma igualdade, né, o que nós conhecemos por equidade aplicada aí à questão tributária em especial. É o que nós estamos, então, conversando hoje. E aqui nós chegamos na Constituição Federal, né, lá na parte que fala da tributação e do próprio orçamento. Para o que diz aqui o artigo 146, né, delimita, estabelece aí um vínculo com a questão de disposição e de regulamentações da parte tributária junto a uma lei complementar, né? E logo aqui, no item D, né, na verdade, do inciso terceiro, item D, diz o seguinte: olha, cabe à lei complementar a definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2º, isso aqui nós vamos falar de ICMS, certo? E das contribuições previstas no artigo 195, etc. Veja que nós temos aqui a primeira menção no artigo 146. E logo mais à frente, né, você dando um Ctrl F para pesquisarmos, lá no artigo 179, ele vai nos trazer também uma nova confirmação sobre a necessidade do tratamento desigual para os que são desiguais, para que assim possamos encontrar essa igualdade, onde estamos aqui identificando que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, dispensarão às microempresas, ou seja, disponibilizarão para as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias, creditícias ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Ou seja, aqui nós estamos
é diferente, né, de um dispositivo constitucional que estabelece benefícios, digamos assim, para as MS e para as EPPs. Muito bem. Dito isso, retornando ao que nós temos aqui do nosso apontamento, né, identificando que cabe à própria microempresa, a empresa de pequeno porte, independente, inclusive, em alguns casos, de estar na condição de simples nacional ou não, um tratamento diferenciado, nós vamos, então, tratar sobre o próprio ICMS, que é o nosso foco de discussão, dentro dessa empresa que dispõe de um favorecimento tributário, de um favorecimento legal, pelo menos pela ótica da Constituição, pela ótica do fisco, onde nós vamos direto para a lei-mãe aí do Simples Nacional, né, conhecido também por Estatuto da Micro e Pequena Empresa, é a Lei Complementar 123 de 2006, lá em seu artigo 13, seu artigo 13º. Muito bem, né? Ao chegarmos lá no artigo 13º da Lei Complementar 123, como podemos aqui checar, né, observando aqui o que consta no artigo 13º, nós vamos identificar que, nesse artigo 13, nós teremos, então, a lista de tributos que são abrangidos pelo Simples Nacional, onde essa lista de tributos que estão no Simples Nacional, ela tem algumas especificações e nós vamos precisar nos atentar a alguns detalhes para que assim possamos aplicar esses detalhes às nossas operações, às nossas atividades. Muito bem. Lá no capítulo 4 da Lei Complementar 123, né, como podemos observar aqui, o Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições. Aqui você vai ver imposto de renda, o IPI, contribuição social. Aí nós vamos dar aqui um avanço até chegarmos ao inciso 13º, certo? E o que é que tem no inciso 13º? O inciso 13º, se você observar o parágrafo que faz referência ao inciso 13º, que é o parágrafo 1º do artigo 13, certo? Observe que o recolhimento na forma deste artigo, repare que aqui nós temos 8 tributos. Ou seja, dentro do Simples Nacional, a empresa poderá recolher até 8 tributos. Perfeito? Sendo que o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ICMS, também está dentro aqui dos tributos que são abrangidos pelo Simples Nacional de sua forma natural. Mas, ao observarmos o artigo 1º, nós identificamos o seguinte, olha, o recolhimento na forma desse artigo aqui, ele não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Ou seja, não é porque você é do Simples que você estará isento ou desobrigado de pagar imposto sobre operações de crédito, imposto de importação, contribuição provisória sobre a movimentação e transmissão de valores, a conhecida CPMF, a contribuição para o Fundo de Garantia e, aqui no inciso 13º, o ICMS devido, e na linha A, tem aqui as especificações. Logo, você não está isento, você não está desobrigado a recolher, a pagar, quando devido for, o ICMS nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, a tributação concentrada, em uma única etapa, né, o monofásico aplicado aí ao caso, e sujeito ao regime de antecipação do recolhimento do imposto com encerramento de tributação, envolvendo combustíveis, lubrificantes, etc. Repare que aqui nós temos uma redação dada pela Lei Complementar 147 de 2014, que ela está aqui logo abaixo, na sequência, e essa Lei Complementar 147 alterou aqui esse inciso 13º em sua linha A,
trazendo uma lista de situações em que a empresa ela poderá estar sujeita a realizar um recolhimento paralelo, além de efetuar o pagamento do ICMS da sua operação própria dentro do DAS, como está aqui estabelecido no parágrafo 1º, né? Na verdade, no artigo 13 e no inciso 8º, na verdade, no inciso aí 7º, de forma que o ICMS devido dessa maneira ou com esses produtos, nessas ocasiões, com esses elementos que nós podemos identificar na linha A, o ICMS cobrado na forma da substituição tributária aplicável a esses itens aqui serão também cobrados do optante pelo Simples Nacional. O ICMS também devido por terceiro, a que o contribuinte se acha obrigado por força de legislação estadual ou distrital vigente. E aqui a linha C, onde tem que o ICMS devido na entrada no território do Estado ou do Distrito Federal de petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, entre outras situações que também estão previstas aqui no inciso, também no inciso 8º, né, nas alíneas A até a H, certo? E o que eu posso citar aqui de mais interessante nesse contexto é aqui na linha G, onde, nas operações com bens e mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros estados do Distrito Federal, sendo que o ICMS devido nessas circunstâncias, independente de ser com encerramento de tributação ou sem encerramento de tributação, ele poderá, então, ser exigido aí da empresa que é optante pelo Simples Nacional. De forma que nesse item 2, certo? Na hipótese em que existe esse encerramento da tributação, será cobrada a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, sendo vedada, né, qualquer agregação de valor. Com base nisso, vinculado ao artigo 155 da Constituição Federal, é que nasce aquela discussão, né, que está no nosso último item, referente à necessidade ou à aplicabilidade do diferencial de alíquotas para as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, né, à luz aí da não cumulatividade, coisa que nós conversaremos na sequência. Então, repare, o ICMS ele é pago dentro do Simples e também pode ser pago pela empresa que é optante pelo Simples Nacional de maneira paralela, quando ela incorrer em algumas dessas ocasiões, em algumas dessas situações aqui. Alguns estados, eles estabelecem formas, critérios de antecipação tributária. O que seria, então, essa antecipação tributária? A antecipação tributária é eu cobrar na entrada do Estado ou do estabelecimento o valor correspondente ao ICMS na forma de um ICMS antecipação total ou parcial, na forma do ICMS cobrado mediante a substituição tributária e na forma do ICMS cobrado na forma do diferencial de alíquota. Tudo vai depender do tipo de cobrança aplicável, a espécie dessa antecipação, que pode ser uma dessas três, diferencial de alíquota, antecipação total ou parcial e a substituição tributária. O tipo de cobrança vai depender de como ou do que eu vou fazer com esse determinado item, com esse determinado produto. Perfeito? Então, atente-se a isso. As antecipações ou a antecipação é gênero, enquanto as espécies, substituição tributária, o ICMS antecipado, né, cobrado antecipado de forma total ou parcial, e o diferencial de alíquota são espécies. Esse é o primeiro ponto que eu preciso identificar, além do recolhimento dentro do próprio DAS para o Simples Nacional envolvendo aí o ICMS. Perfeito? Em resumo, eu posso ter dois tipos de ICMS, dois gêneros de ICMS aplicáveis à empresa que é do Simples Nacional. Eu tenho ICMS convencional devido que eu pago dentro do DAS. Eu tenho ICMS de outro gênero que pode me dar, então, três possibilidades, três espécies de cobrança, que é o ICMS antecipado, né, de forma parcial ou total, o diferencial de alíquotas e a substituição tributária. Avançando, existe aquela questão envolvendo o benefício fiscal que pode ser ou não, né, acumulado ao optante pelo Simples.
Nesse sentido, nós temos aqui dois dispositivos que deixam de forma expressa uma orientação, né, aplicam uma exigência, na verdade, referente à possibilidade ou não de acumular um benefício fiscal além do próprio ICMS, ou melhor, além do próprio Simples Nacional. Por que essa questão de acumular o benefício fiscal? Repare que o fisco, pelo fato de ter essa visão aí, é um pouco controvertida em algumas ocasiões, ele acredita, o fisco acredita que pelo fato da empresa recolher 8 ou até 8 tributos em um mesmo dia, certo? Em uma única data de vencimento, utilizando um único documento, o fisco acredita que isso é um benefício fiscal. De certa forma, né? Operacionalmente falando, em alguns casos até acaba sendo um benefício operacional. Mas a gente não pode afirmar que é um benefício fiscal pelo fato de existirem muitas travas e entraves, como é o caso aqui dessa possibilidade de se beneficiar de isenção, que para o optante pelo Simples Nacional isso aqui não existe, onde nós identificaremos isso expressamente lá no artigo 24 da Lei Complementar 123 e na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 140, em seu artigo 31 a 37. Indo direto aqui à fonte da própria informação, indo diretamente ao artigo 24 da Lei Complementar 123, nós identificaremos aqui que, ao pesquisarmos o artigo 24, ele nos traz a seguinte afirmação: as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. E aí surgem aqueles questionamentos, né? Mas por que então que as empresas que não são optantes podem fazer uso disso? Qual o impacto, então, dessa não utilização de um benefício fiscal na minha formação de preço? O que seria, então, esse benefício fiscal ou incentivo fiscal? Para isso, nós vamos ver aqui a própria resolução do Comitê Gestor número 140, certo? E lá no artigo 31, onde ele fala aqui das possibilidades, né? De isenção, redução ou valor fixo do ICMS, observe. O artigo 31 diz o seguinte: olha, o Estado, o Distrito Federal ou o município tem a competência para, com relação ao ML ou EPP optante pelo Simples Nacional, na forma prevista nessa resolução, aqui na Lei Complementar, vinculado na Lei Complementar 123 de 2006, o inciso primeiro, conceder isenção ou redução do ICMS ou do ISS. Estabelecer valores fixos para recolhimento de ICMS ou ISS. O que é que ele quis dizer, então, com essa concessão de isenção? O que é que ele quis dizer, então, com essa possibilidade? Mas avançando um pouco, certo? Aqui no próprio artigo número 35, na hipótese em que os estados, o município ou o Distrito Federal concedam isenção ou redução específica para MLPP em relação ao ICMS ou ao ISS, será realizada a redução proporcional relativamente à receita do estabelecimento. O que é que a gente consegue identificar nesse intervalo? Olha, a competência para estabelecer uma isenção ou redução de ICMS direcionada a ML, EPP, a competência para isso se dá ou é estabelecida pelo Estado ou pelo Distrito Federal, no caso do ICMS, e para que a minha empresa, uma vez estando dentro do Simples Nacional, possa fazer uso desse benefício, eu preciso, então, me atentar a esse artigo 32, combinado com o próprio artigo 31, que diz o seguinte: olha, para que eu possa fazer uso de uma alíquota zero, para que eu possa fazer uso de uma isenção, para que eu possa fazer uso, então, de outros incentivos fiscais vinculados a produtos, eu, então, vou precisar direcionar, ou pelo menos identificar no meu estado,
uma deliberação exclusiva e unilateral que conceda à minha empresa ou à minha atividade esse benefício. Ou seja, o Estado ele tem que deliberar isso de forma clara e exclusiva. Então, se no seu Estado não existe uma deliberação para que você se aproprie de um incentivo fiscal, você, empresa do Simples, você, então, dentro da sua apuração, quando você estiver, então, oferecendo a sua receita para a tributação, você não vai poder se desfazer ou se livrar da cobrança do ICMS referente a aquele produto que, para outras empresas não optantes, seriam, então, incentivados. Um exemplo. Eu estou aqui falando do estado do Ceará. No estado do Ceará, nós temos aqui inúmeros produtos, como, por exemplo, coco in natura, fécula de mandioca, rapadura, feijão, onde esses produtos são isentos para o ICMS no estado do Ceará. A empresa que ela é regime normal, ou seja, para o ICMS, né, que para o ICMS nós ainda temos esse critério. Repare que o ICMS para o estado, no que tange o ICMS, a empresa ela pode ser Simples Nacional, ela pode ser regime normal, que é o débito pelas saídas e o crédito pelas entradas, né? Quando exigível for, né? A depender da análise, e pode ser regime especial, né? Ou também a quarta situação, que é substituição tributária. Então, veja bem, para a empresa que é do lucro presumido, por exemplo, que realiza aqui uma operação, uma venda de feijão, de rapadura, dentre outros itens que estão elencados aqui, né, no artigo 6º, por exemplo, do decreto 24.569, que é o regulamento do ICMS do Ceará, a empresa que realiza operações com esses itens, ela emite a nota fiscal, pois não está desobrigada de fazer uso da obrigação acessória, mas a obrigação principal, que é pagar ICMS dessa operação, ela não vai ter. Por quê? Porque existe expressamente, dentro desse decreto 24.569, dentro da lei 12.670, um dispositivo que incentiva as operações com esses produtos, isentando, então, esses produtos de tributação para o imposto. Ou seja, eu não pago ICMS quando eu vendo esses itens. E para o Simples Nacional, nós não temos isso atendido de acordo com o que está no artigo 32 aqui dessa nossa resolução. Ou seja, para o Simples Nacional, pelo menos aqui no Ceará e em vários outros estados, nós não temos essa deliberação exclusiva. Ou seja, não existe nenhum dispositivo legal que diga assim, olha, você que é optante pelo Simples Nacional, você também pode se beneficiar com essa isenção, você também pode se beneficiar com esse incentivo. Como aqui nós não temos, a empresa que é optante pelo Simples, que realiza operações com esses determinados itens, ela oferece a receita decorrente da venda desses itens dentro do PGDAS e o ICMS ele é pago normalmente. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Tudo existe uma fonte, tudo existe, e para tudo isso existe um elemento, um dispositivo legal que nós precisamos nos atentar. Onde, nesse caso, nós temos aqui a própria Lei Complementar 123, seu artigo 24, e a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140, de 2018, em seu artigo 31 a 37, para ficar mais amplo. Perfeito? Muito bem. O outro ponto é, o Simples Nacional, ele pode destacar, enviar ICMS na forma de crédito para quem adquire? Se puder, quanto é o valor desse crédito? Aqui nós temos a base legal, a referência, que nos traz informações sobre essa situação. E para isso eu vou lá na resolução número 140 de 2018, nos seus artigos 58 a 60, para identificar ou para ver melhor, né, o que é que significa aqui esse elemento. Logo, nós vamos lá para o artigo 58. Perfeito? Vamos aqui. Logo na seção número 7, identificamos o seguinte ponto, né? A ME-EPP optante pelo Simples Nacional não fará jus à apropriação nem transferirá créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional. Vixe, então eu não faço apropriação nem transfiro créditos relativo a isso? Muito bem, tenha calma, né?
No parágrafo primeiro eu digo o seguinte, olha, as pessoas jurídicas e aquelas a elas equiparadas pela legislação tributária, não optantes pelo Simples Nacional, terão direito ao crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de ML ou EPP optante pelo Simples. Ou seja, comprei de uma empresa do Simples, tenho crédito. Até porque, né, se nós formos novamente na Constituição Federal, aqui de 88, e nós dermos uma subidinha lá no artigo 155, certo? Nós vamos identificar que, nesse artigo 155, teremos aqui a competência dos Estados do Distrito Federal em instituir imposto sobre isso, né? O próprio CAPT, nós vamos também identificar que existe aqui a não cumulatividade aplicável a essa situação, e essa situação que eu me refiro é ao ICMS. Então, não seria possível que, mesmo com esse dispositivo estando aí claro, né, trazendo essa informação clara para nós, a empresa que adquirisse produtos do Simples Nacional não pudesse tomar esse crédito, certo? Eu fiz essa referência lá ao artigo 155 para você relembrar, para nós relembrarmos aqui, que é onde está a base, a estrutura conceitual e jurídica que favorece, e na verdade, né, que atribui ao Estado a competência para legislar, para regulamentar o ICMS e as suas aplicações. Nesse sentido, a empresa que ela não é optante pelo Simples, uma vez tendo adquirido produtos de uma empresa do Simples Nacional, desde que esses produtos sejam tributados, ela poderá, então, fazer uso de um determinado valor, de uma determinada quantia para o crédito. Repare que, em um pequeno parênteses a essa situação, eu acabei de retornar agora para o artigo 155, certo? E nós vamos identificar, né, no próprio artigo 155, que ele estabelece um critério de não cumulatividade para o próprio ICMS. Então, repare o seguinte, imagina comigo aqui, certo? Imagine a seguinte situação, você, empresa que não é optante pelo Simples Nacional, você é tributado às suas operações, você tem uma tributação das suas operações aí, a alíquota modal de 18%. Considerando que você paga 18% pelas suas operações de saída, pelas suas vendas, e quando você adquire de uma empresa do Simples, você vai observar, né, a partir do artigo 58 lá da resolução número 140, você vai ver que o destaque do crédito ele deve ser pelo valor efetivamente recolhido na forma do Simples Nacional. Então a gente pode considerar que a empresa normal ela vai evitar adquirir produtos da empresa que opta pelo Simples Nacional, né? Por quê? Porque o crédito dela vai ser menor e o débito vai ser pela alíquota modal ou convencional, né, tecnicamente, onde, considerando esse débito pela saída e o crédito pela entrada, isso aí pode influenciar e muito na própria estratégia de preço, no próprio custo da mercadoria para esse que adquire, e consequentemente, né, ou no caso em face, ele não é optante pelo Simples. E aí como é que isso funciona, né? À luz da própria Constituição Federal, aí vem uma dica de ordem jurídica, uma vez a empresa ela sendo assessorada juridicamente aí de forma atenciosa e próxima, ela poderá discutir no âmbito judicial, e inclusive isso já possui uma sedimentação, ou seja, isso aí já é relativamente pacificado, ela poderá então tomar crédito pelo mesmo percentual em que ela sofre os seus débitos quando ou mesmo quando adquirir de uma empresa do Simples, à luz do princípio da não cumulatividade. Ora, se eu sou ou sofro um débito de 18%, por que que eu, então, vou ter um crédito inferior a isso? Então, partindo desse contexto, existe a possibilidade para que se faça uma discussão dentro do meio jurídico, certo? Para que a empresa ela possa alcançar aí essa
essa possibilidade, certo? Não vou nem dizer benefício, porque é um direito, de certa forma, e um bom direito, né? E repare aqui a seguinte situação também, né? Lá no parágrafo 3º, as pessoas jurídicas ao regime de apuração cumulativa da contribuição PIS para COFINS, observadas as vedações previstas e demais disposições da legislação aplicável, poderão descontar créditos calculados em relação a aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica optante pelo Simples. Aqui ela vai fazer referência às contribuições para o PIS e para a COFINS, né? Mas é importante aqui identificarmos, certo? Que existe a possibilidade aí de fazer esse repasse do crédito, aonde esse repasse do crédito se dá através de dados adicionais ou das informações complementares, assim como está no artigo 59, da própria nota fiscal. Ou seja, a empresa do Simples Nacional ela não destaca o crédito no campo destinado a ele propriamente. Ela vai esse campo destinado a ele, ele vai estar aqui inutilizado, certo? Dos documentos fiscais usados pelo Simples, e a indicação desse crédito vai estar, então, lá nas informações complementares. Por isso, a partir de hoje, né, se você não olhava com carinho os dados adicionais, as informações complementares da nota, é importante que você comece a observar, pois lá deve estar a informação correspondente ao quantitativo de crédito, certo? Caso você não tenha discutido judicialmente o crédito, a alíquota de 18% ou a alíquota é referente ao que você paga efetivamente sobre as suas saídas debitadas ou as suas saídas tributáveis, então você vai precisar observar essas informações complementares para identificar o crédito da sua operação, certo? E também é importante lembrarmos que, nesse contexto, a empresa ela vai destacar o crédito correspondente ao que ela efetivamente paga dentro do Simples. A empresa do Simples destaca crédito? Destaca. Ela envia crédito. Ela pode enviar crédito. Porém, esse crédito vai ser diretamente proporcional ao que ela paga de ICMS dentro do Simples Nacional. E onde é que eu vejo quanto ela paga dentro do Simples Nacional? Onde é que eu vejo quanto é que ela paga de ICMS no DAS, no documento de arrecadação do Simples? Você vai identificar em qual faixa essa empresa está inserida e quanto é que ela paga de ICMS correspondente àquela faixa em que ela está sendo tributada. Perfeito? Então é importante lembrarmos disso, depois leia com cautela, com detalhes minuciosos aqui, né, com uma visão minuciosa e detalhista o artigo 59 e seguintes, na verdade o artigo 58 e os seguintes para que você então identifique melhor, né, aquilo que está diretamente ligado à questão aí dos créditos e as possibilidades, porque existem algumas nuances, existem algumas observações que você deve, então, se atentar. Perfeito? Nesse contexto, nós temos uma nova turbulência que está aí nesse recurso extraordinário. O que seria, então, essa turbulência? Vocês lembram? Em 2015, né, na verdade, entre 2015 e 2016, nós tivemos aí uma emenda constitucional, que é a de número 87, que mudou, né, a forma de calcularmos o diferencial de alíquota nas operações interestaduais e tinha como destinatário um consumidor final não contribuinte do ICMS. Muito bem. Ocorre que, no início, essa emenda constitucional 87, ela era aplicável à empresa remetente que estava incluída dentro desse regime simplificado, ou seja, a empresa do Simples Nacional, ela também pagava o DIFAL, né, da emenda constitucional 87, logo no início. Isso quando ela realizava essas operações de venda de maneira interestadual, para consumidor final não contribuinte, etc. Né? Tudo isso você pode identificar com um maior detalhe, inclusive dentro aqui da própria Constituição Federal, se formos novamente aqui, lá no artigo 155, nós vamos identificar, tá certo, uma alteração, como está aqui, a alteração dada pela emenda constitucional 87, olha,
certo? Onde essa alteração ela está aqui no inciso 8º, que diz o seguinte, olha, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual que trata o inciso 7º, né, ou seja, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto. E o que é esse X da questão? Né? Porque quando a empresa vende para um contribuinte uma operação interestadual, é o contribuinte destinatário que fica na responsabilidade de fazer o cálculo, digamos assim, o pagamento desse tributo em regra geral. O pagamento do ICMS, quando eu vendo para o contribuinte, é do destinatário. Quando eu vendo para o não contribuinte, essa responsabilidade está para o remetente. Onde é que tem isso detalhado? Onde é que tem isso mais explicado? Está aqui no inciso 8º, onde diz, olha, o que está dizendo aqui o inciso 7º, no inciso 8º você vê aqui, olha, o que o inciso 7 está dizendo é que o destinatário, ele paga quando ele for contribuinte. O remetente, ele paga quando o destinatário não for contribuinte. Nesse sentido, a empresa do Simples Nacional, quando vendia para um destinatário não contribuinte, ela, então, pagava esse ICMS na forma do DIFAL, né, da Emenda Constitucional 87, e isso foi julgado inconstitucional através de uma ação direta de inconstitucionalidade número 5464. À luz dessa ação direta de inconstitucionalidade, nós estamos agora dentro de uma outra temática vinculada a essa aplicação do diferencial de alíquota, mas dessa vez essa aplicação de desonerar o ICMS na forma de diferencial de alíquota está direcionada ao destinatário. Ou seja, você está vendo aqui, você está vendo na Constituição Federal que o destinatário ele é responsável por pagar o imposto quando ele é contribuinte e adquire de um outro contribuinte. Compreende? Mas e o que é essa nova ação judicial, tratando o diferencial de alíquota, ela está trazendo de diferente? Olha, ela está trazendo aqui um contexto de que, quando esse destinatário, repare, quando esse destinatário, ele também, né, for um optante pelo Simples Nacional, quando o destinatário, quando a pessoa que está adquirindo o produto em uma operação interestadual, ela for optante pelo Simples Nacional, essa empresa, né, uma vez ela sendo optante pelo Simples Nacional, esse diferencial de alíquotas não deveria ser exigido. Por quê? Porque, dentro dessa discussão, ele é considerado aqui uma usurpação de competência, fere o princípio da não cumulatividade. Por quê? Porque a empresa optante pelo Simples Nacional paga o ICMS na forma do diferencial de alíquota e ela não pode compensar isso que ela pagou na sua operação de venda. Então, assim como está aqui no resumo, certo? O resumo do julgado, e aqui tem até o despacho, né, para nós analisarmos, certo? Dentro desse resumo, compartilhando aqui para vocês a última decisão, né, o resumo da decisão, observe que, olha, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar, tal, etc., mas ele está dizendo aqui, certo, que houve um pedido de vista, considerando, então, que existe uma grande chance dessa cobrança atribuída à empresa que é optante pelo Simples Nacional lá no destino, certo? Ela também ser eliminada, ela também cair, ela também deixar de ser exigida. Então é importante nos atentarmos a essas movimentações, pois para você aí que tem empresa, para você que assessora empresa do Simples Nacional, isso aqui pode abrir um leque de oportunidades, inclusive de recuperação de créditos, pois uma vez considerando inapta a aplicação dessa cobrança para o destinatário que é do Simples Nacional, essa cobrança na forma do diferencial de alíquota, você pode discutir isso em juízo e como vai existir uma boa jurisprudência, como vai existir então uma boa base, você pode pleitear aquilo que foi pago na forma desse diferencial de alíquota pela sua empresa.
pela empresa que você assiste, que é do Simples Nacional, podendo retroagir para recuperar isso que foi pago, pelo menos dos últimos 5 anos. Perfeito? Então, nesse sentido, é importante nós nos atentarmos a essas últimas repercussões. Perfeito, pessoal? Nesse contexto, né, após termos analisado todas essas situações, todas essas circunstâncias, sempre é necessário, sempre eu deixo de dica, né, de informação pertinente, que nós precisamos, nós que atuamos na área tributária, na área fiscal, principalmente ligados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços de Transporte, interestadual, intermunicipal e comum, o próprio ICMS, o seu nome completo é esse, nós precisamos nos atentar a essas possibilidades que surgem, analisar os aspectos microtributários, né, que eu costumo chamar de microtributários, aquilo que está diretamente ligado ao produto e à operação em si, para que eu possa, então, né, encontrar possibilidade de beneficiar a empresa, de beneficiar o cliente em uma menor onerosidade tributária, então impactando aí numa economia de tributos. Perfeito? Para mim, foi uma grande satisfação estar com vocês nesse momento. Agradeço demais a oportunidade que tivemos. Esses são os nossos contatos. Um abraço. Espero que o conteúdo seja válido. Nos acompanhe nas mídias sociais com suas sugestões, dicas e até breve, pessoal.